Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs. Ia pedir desculpa para vocês por começar um pouco mais tarde, deu problema aqui. Então tivemos que nós começar agora, mas Deus é maravilhoso e Deus está sempre ao nosso lado. Isso aí é uma da alegria que nós temos, saber que nós temos Deus sempre em cena ao nosso lado para nos ajudar, para nos livrar dessa nuvem de espírito maligno. O irmão Brana diz que está empilhado de demônio na terra. Então, Deus tem livrado nós de todos. E continua livrando e livrará. E não deixa nós ser levados por vento de doutrina, levado pelos nossos pensamentos, ter a ousadia de anular o que Deus fez através do William Brana, anular o trabalho de Deus. Isso é um perigo muito grande. Então, que Deus possa nos ajudar a nós ter discernimentos de espírito, nós ter o dom de sabedoria que teve Salomão. Aí vai construir templo, que nem Salomão construiu, para guardar a arca, né? Porque Salomão construiu o templo por causa da arca, para que a arca não ficasse andando de casa em casa. A arca é a palavra, para ela ter um lugar de repouso. E a palavra de Deus também tem um lugar de repouso. Esse lugar de repouso é nós somos templo do Espírito Santo. Porque o primeiro templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu. Depois o israelita construiu o segundo templo. Herodes reformou ele, mas Nero destruiu. Nero destruiu o segundo templo. Agora nós somos o terceiro. O apóstolo Paulo disse: não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em casa feita por mão humana, mas Deus habita num corpo. E nosso corpo é a casa de Deus. Casa de 3 cômodos, né? Corpo, espírito e alma. Cada um é um cômodo. O corpo é um cômodo, o espírito é outro cômodo e a alma é outro cômodo. Então nós somos uma casa de 3 cômodos. 3 é perfeição. Nós somos sala, cozinha e quarto. O nosso corpo é a sala, onde recebe visita. Nosso espírito é a cozinha onde tem um alimento. E a nossa alma, ela é aonde tem a intimidade, aonde só o casal entra, que é véu adentro. É interessante isso, o irmão precioso, a irmã preciosa que está ouvindo, que aquele templo, aquele tabernáculo que Moisés fez, dividido em 3 repartições, e isso de 3 repartições, dividido em 3 repartições, todas as coisas de Deus é repetido em 3 repartições, porque é perfeição 3. Matemática 3 é perfeição. Você vê, é Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 ofícios de um Deus. Pai é um ofício de Deus sobre nós, o Filho é outro ofício de Deus por nós, o Espírito Santo é outro ofício de Deus em nós. Tudo é Deus, mas sobre nós, conosco, em nós. Então, todas as coisas de Deus, ele para a perfeição, ele é 3 ofícios. E o batismo do Espírito Santo também, ele é 3 sessões. Tem 3 sessões do batismo do Espírito Santo. É batismo do Espírito Santo sobre nós, dando um novo nascimento. Com nós, levando nós a crescer, aí ele entra como mestre. Ele não entra como mestre para trazer o novo nascimento para nós. Ele entra como mestre para ensinar nós, mestre ensina. Para trazer nós o novo nascimento é Deus sobre nós. Deus conosco é para levar nós a ser como Deus. Gálatas capítulo
4, que Deus colocou um tutor para ensinar seus filhos. Esse é o Espírito Santo conosco. E nós no Espírito Santo. Aí nós entramos no Espírito Santo como Noé entrou na arca. Nós entramos no Espírito Santo para viver vida escondida. Ou nós entramos na cidade de refúgio. Aí o Espírito Santo se torna a cidade de refúgio, onde só o sumo sacerdote é que resolve o nosso problema. Nós ficamos sob o cuidado do sumo sacerdote. Já pensou se ficar sob o cuidado de Jesus, o sumo sacerdote, que tem na sua mão o sangue do Cordeiro para interceder por você? Irmão, nós dispensa toda essa santaiada que tem. Eu não vou citar os nomes de santo, porque também nem dá para citar o tanto de santo que existe. Isso daí, irmão, é tudo manobra do diabo para enganar o povo, porque nós não temos necessidade de santo nenhum e não existe também. Salmo 115 diz que aquele que faz imagem de escultura, aquele que faz e serve ela, fica igual a ela. Quem faz e quem adora, fica igual à imagem. Mudo, surdo, tem perna, mas não anda, tem braço, mão, mas não apalpa, fica igual quem adora ela. Aí você vai ver pessoa aí paralisada, porque adora essas coisas. Mas o adorador de Jesus Cristo não é paralisado. Bate palma, dá glória a Deus, dá amém. O adorador do Senhor Jesus Cristo tem vida. Ele não é que nem a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. A mulher de Ló virou uma estátua. Nós não é uma estátua, nós não viremos uma estátua. Nós é vida, nós tem vida. Nós é uma árvore que o vento faz nós girar para lá, para cá. Nós somos a água agitada, que quando o enfermo caía naquele tanque agitado, sarava. Não é aquele tanque agitado. Não é aquele tanque agitado pelo anjo, pelo profeta. Então, não é aquele anjo agitado. Então, que traz cura, que traz libertação. Muito bem, mas o meu assunto, mesmo nessa tarde, eu queria falar um pouco sobre memorial. O irmão Branham prega uma mensagem sobre o memorial. O que é um memorial? É uma coisa que passou, mas fica na memória da pessoa aquela cena, aquele momento que teve, fica gravado na pessoa, que se torna um memorial. Então, tem pessoa que guarda objeto. Aquele objeto, ele fica como um memorial, né? Ele fica para a memória, para conservar que um dia aconteceu certas coisas. E aquele objeto se torna o testemunho daquele ato. Por exemplo, quando Israel passou o Egito, ou passou o Mar Vermelho, eles não pegaram nada de lembrança. O que eles trouxeram do Egito foi o bracelete, o ouro, com que eles fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, eles fizeram com que o povo do Egito deu para eles como presente. Eles fizeram o bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro, Moisés quebrou e queimou. E jogou na água. E fez Israel beber a água com aquele bezerro moído. Aí, e o que sobrou? Depois Moisés fez a arca. Ele fez a arca banhada de ouro. Foi coisa que eles trouxeram do Egito. Coisa que eles trouxeram do Egito. Mas eles gastaram. Então, a arca que Moisés fez era um memorial. Era um memorial. Porque ele fez aquela arca não com coisa que ele pegou no deserto. Até onde eu sei, ele só pegou do deserto um capacete de bronze, um pedaço de capacete de bronze, que o filisteu estava guerreando, até que Deus mandou Israel cortar a volta para não ver
os filisteus guerreando, eles estavam guerreando. E um pedaço de capacete ficou jogado. E Moisés pegou esse pedaço de capacete e fez aquela serpente de bronze. A serpente de bronze, ela foi construída com um pedaço de capacete deixado pelos filisteus. Isso quem disse é o irmão Bueno. E essa serpente de bronze, que apontava para Jesus no Calvário, e quem olhava nela sarava, mais tarde aqui, quando foi em Canaã, que eles entraram, levaram ela. Ela era com uma bandeira, apontando para Jesus. Mas começaram a adorar ela. Aí o profeta teve que destruir aquela serpente de bronze construída por Moisés. Mais tarde ela foi destruída, porque eles, em vez de olhar só para ela e ver Jesus nela, ele não via Jesus nela, achava que ela mesma é que resolvia tudo. Aí precisou ser destruída. Ela precisou ser destruída. Vê que situação. Agora, o memorial. Então, quando o maná começou a cair do céu, o maná começou a cair, caía de manhã. E o maná durava até 9 horas da manhã. Você presta atenção que essa matemática 9 é o homem de pé. Porque o 9 é o 6. E o 6 é o 9. Se você pegar e fazer o número 6 num papel, se você virar ele é o 9. Mas é o 9 voltando para trás. E o 6 é indo para frente de ponta cabeça. Porque o 6 está de ponta cabeça. Porque é o homem caído. O 6 é o homem caído. O 9 é o homem de pé. O 6 com o 9 é o mesmo número. Só que um está de ponta cabeça e o outro está de pé. Por isso que o homem será o número 9. Por isso que o neném nasce com 9 meses. 9 aponta para nascimento. E o número 9 aponta para o nosso nascimento para a eternidade. Que é nós voltando para Deus. Voltando para a eternidade. Falando de matemática. Mas eu quero falar mesmo de memorial. Então aqui no livro de Êxodo, no capítulo 16, no 16, verso 33, diz, então Moisés ordenou Arão tomar vaso com capacidade para 2 litros e encheu-o de maná e colocá-lo diante do Eterno. E a fim de que seja guardado para os descendentes. Em outra tradução, é guardado para memorial. É Êxodo 16, 33. Mandou pegar 2 litros de maná, guardar num vaso. Esse vaso foi chamado de panela dourada. É a panela dourada. Esse vaso foi a panela dourada. E guardar esse vaso dessa panela dourada dentro do véu adentro, que era átrio, lugar santo e lugar santíssimo, véu adentro. Nós, cristãos, sabemos o que é véu adentro, que é a terceira repartição do tabernáculo. Terceira e última. Porque o tabernáculo aponta para nós. O tabernáculo aponta para nós. O irmão Brando disse, aponta para Jesus e aponta para nós também. Que é o que aponta para Jesus, aponta para nós. Porque nós e Jesus é um. Então veja bem, aquele maná, o primeiro maná que caiu, não foi comido. O primeiro maná que caiu, Deus mandou Moisés pegar que ele era o primogênito, era o primeiro que tinha caído. Moisés foi o primeiro a colher. Ele colheu 2 litros, segundo Deus mandou. E deu para Arão, e falou para Arão pôr num vaso, e esse vaso ia servir de memorial para a descendência que ia vir na frente. Porque ele ia perguntar, quando chegasse lá em Canaã,
ele ia falar para ele que eles foram sustentados por 40 anos pelo maná caindo do céu, ele não ia acreditar, ia ter aquele que não ia acreditar. Então, o maná servia de memória, para assim, você não acredita ele aqui. Mostrava aquele maná que caía por 40 anos. Então, aquele maná era um testemunho que durante 40 anos Deus mandou maná do céu. Então, para provar que Deus mandou maná cair do céu para a descendência futura, Deus mandou guardar na panela dourada. Porque o maná, ele tinha três... Olha bem o três de novo. Olha o três. Ele tinha três sentidos nele. O que não coía, 9 horas ele evaporava. Ele durava até 9 horas só. 9 horas ele evaporava. Por isso que o maná saía 9 horas e Jesus entrou 9 horas. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Porque era o horário que o maná saiu. E Jesus era o maná que veio do céu. Aonde o maná terminava, Jesus começou. Porque Jesus era o verdadeiro maná. Porque os fariseus falaram para Jesus assim, nosso pai comeu do maná que caiu do deserto. Jesus falou, comeram, mas morreram. Aí Jesus falou assim, eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro maná que caiu do céu. E que hora que o maná terminava? Que ele evaporava? 9 horas. E que hora que Jesus é crucificado? 9 horas. O que queria dizer com isso? Que ele era a continuação do maná que caiu no deserto. 9 horas, o horário que o maná de Moisés terminava, evaporava. 9 horas Jesus entra em cena no Calvário. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada. A maneira de Deus trabalhar é riquíssima. Nós não entendemos porque nós é finito. E Deus é infinito. Nossa mente, em comparação com a mente de Deus, é mente de canário, disse o irmão Brando. Mas o irmão Brando disse que Jesus, nós temos a mente de Jesus. Aquele que nasce de novo tem a mente de Jesus. Então aí nós vamos entender como Jesus entendia, porque nós passamos a ter a mente dele. Eu não digo que nós tenhamos a mente dele em plenitude, não. Em plenitude nós não tem nada de Deus, nós temos impulsão. Nós temos o penhor, disse o irmão Brando na mensagem Apocalipse 5. Ela tem outro nome, serpente ferida. O irmão Brando disse, nós temos o penhor. Nós temos o penhor. E o apóstolo Paulo disse, nós não devemos saber mais do que convém saber. O apóstolo Paulo disse, não devemos saber mais do que o que convém saber. Porque tudo para mim é lícito, mas nem tudo convém. Então, se nós for querer entender todas as coisas de Deus, nós fica louco. Porque as coisas de Deus é muito grande, nós fica louco. Então, Deus tem que dar para nós a porção que ajuda nós a chegar lá. A porção que nós pode carregar. Você não viu falar antigamente, no tempo dos compadres, né? Que eles tratavam um ou outro de compadre. Aí um compadre pobre foi visitar o compadre rico, e aí conversaram, aí o compadre rico falou assim, leva um pouco de arroz para sua casa. Foi lá na tuia dele, pegou 30 quilos de arroz, limpo, né? Põe no saco, falou, leva, compadre, para sua família, o senhor é pobre, precisa, leva. Falou, obrigado, compadre. Aí ele saiu com aquele 30 quilos de arroz da costa, murmurando, compadre é miserável, compadre tem uma tuia cheia de arroz e só deu 30 quilos para mim. Mas ele foi andando, e ele foi pesando. Conforme ele ia andando, ia cansando, ia pesando. Quando ele chegou em casa, ele não via a hora de chegar em casa, porque ele não aguentava mais carregar, porque foi conforme ia andando, ia pesando mais. Aí ele falou, compadre, está certo. Se ele desse um saco para mim, eu não ia poder trazer. Ele deu para mim a quantia que eu pude trazer. É isso que Deus faz, irmão. Deus dá a quantia que nós podemos carregar. Nós vamos querer saber tudo de Deus, nós não vamos chegar lá, porque nós não vamos suportar. Porque a pressão de Deus é forte. A pressão de Deus é forte.
O irmão Branham mesmo chegava cambaleado no púlpito, ao ponto do Billy Post segurar ele e tirar ele do púlpito, de tanto que ele cambaleava pelo poder do Espírito Santo. É forte. Com o próprio Daniel, também ele chegou a cair no chão quando Deus chegou na presença dele. João caiu na ilha de Pátio quando ele viu Jesus. Caiu como morto. O poder de Deus é grande. É grande. Nós não suportamos com esse corpo abatido que nós temos. Posso falar desse corpo abatido que nós temos. Seremos revestidos no novo corpo, naquele corpo que nós vamos ter, o corpo glorificado, naquele nós podemos ter a plenitude do Espírito Santo. Naquele pode. Porque o São João disse, nós não somos ainda o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Aí, uma Branham disse, ali sim, que nós vamos receber a plenitude de Deus na nossa vida. Ali, naquele novo corpo, que é o corpo glorificado. Mas nesse corpo abatido, ele não suporta a pressão de Deus. Ele não suporta a pressão de Deus. Muito bem. Então, eles guardavam. Moisés guardou o maná, o primeiro maná que caiu, Moisés guardou numa panela dourada e guardou o véu adentro. E toda vez que o sacerdote ele ia administrar, ele entrava véu adentro e tinha que entrar sozinho. Não entrava ninguém véu adentro, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E se alguém quisesse entrar, morria. Porque ali estava a glória da Shekinah, ali estava a vara de Arão florescida, ali estava os dois querubins com a asa estendida, fazendo sombra sobre o propiciatório. Ali estava a panela adorada com maná. É o primeiro maná que caiu, como memorial. Mas o sacerdote entrava lá e pegava um pedaço do maná e comia. Ele tinha que comer para administrar. E quando ele voltava lá no ano seguinte, o maná que ele comeu estava lá de novo, porque aquele maná não tinha como o organismo do sacerdote evaporar ele. Ele entrava no sacerdote, mas ele voltava novamente para a panela dourada, aquele maná. E o sacerdote entrava lá com uma corda na cintura, porque se ele morresse lá dentro, não podia entrar lá para tirar ele, que morria. Então puxava ele pela corda. E ele entrava com o sininho ao lado dele, e conforme ele andava administrando, o sininho fazia barulho, e isso mostrava para as pessoas que estavam adorando que o sacerdote estava vivo. Por isso que você vai ver que tem sacerdote mudo, que nem Zacarias, mostra que está morto. O sininho, aquele barulho do sininho, mostrava que o sacerdote estava administrando, estava vivo. Quando o sininho não fazia mais barulho, a congregação ficava preocupada. Nós não estamos ouvindo barulho nenhum do sino. Será que ele caiu? Será que ele desmaiou? Não podemos entrar lá para ver? Então vamos puxar a corda. Aí puxava o sacerdote. Você vê como é que eram as coisas? Era desse jeito que funcionava. Muito bem. Mas o que eu quero mostrar mesmo o maná na panela dourada era um memorial que não tinha jeito de negar que Deus não tinha trazido o maná. Veja bem, não tinha como negar aquela geração futura que eles não comeram do maná, porque o maná da panela dourada era um testemunho. Era um testemunho. E nós encontramos também no livro de Josué, nós encontramos aqui no livro de Josué, no capítulo 4 de Josué, o que é o capítulo 4 de Josué, aonde Deus falou para Josué, quando eles passaram o Jordão, quando eles passaram o Mar Vermelho aberto, foi dado o maná para ele, e o maná serviu de testemunho, guardado na panela dourada. Quando eles passam o Jordão, aí o Jordão foi aberto. Como que o Jordão foi aberto? O sacerdote colocou a arca no ombro,
que a arca era carregada por 4 sacerdotes, apontando para os 4 evangelhos. Os 4 sacerdotes levando a arca apontavam para Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 sacerdotes que levavam a arca. Porque a arca era Jesus. A arca era Jesus. Era a palavra Jesus. E os 4 evangelhos carregou Jesus, guardou Jesus. Era guardião que guardava Jesus e carregou Jesus. E trouxe Jesus para a humanidade, os 4 evangelhos. E aqui, para frente, nós encontramos Paulo, Columba, Lutero e Irmão Branham, que é os 4 guardião que guarda a árvore noiva. A árvore noiva. A árvore noiva também tem guardiões. Que nem Jesus teve guardiões. Porque Jesus era a árvore da vida. Guardado por quatro querubim. Que entra Mateus, Marcos, Lucas e João. Guardando a árvore da vida, que era Jesus. Que ele falou, aquele que comer de mim, beber de mim, tem vida eterna. Então ele era a árvore da vida. E depois vem a árvore noiva, que é nós. A árvore noiva também é o mesmo sistema, guardado por quatro guardiões, que é Paulo, leão, Columba, o boi, Lutero, o homem, o Irmão Branham é o águia. O Irmão Branham é o águia. Quem não crê no Irmão Branham como profeta, eu quero ver quem é que eles vão arrumar como águia para guardar a árvore noiva. Quero ver quem é que ele vai colocar no lugar do Irmão Branham como águia. Se o Irmão Branham não é o águia, então tem que ter um águia. Quero ver quem é que eles vão pôr no lugar do Irmão Branham para guardar a árvore noiva. Aí está faltando um. Nós tem Paulo, leão, nós tem Columba, o boi, nós tem Martinho Lutero, o homem. Cadê o águia? Se o Irmão Branham não é o profeta, cadê o águia? Vocês têm que arrumar um águia aí. Quem não crê no Irmão Branham como profeta tem que arrumar um águia. Fica difícil, né, irmão? Você querer tirar o que Deus colocou. Se Deus colocou, deixe as coisas no lugar que Deus põe. Não queira você tirar. Você vai querer segurar a arca, que nem usar, você vai morrer. Você vai querer pôr a mão nas coisas de Deus, você vai morrer, que nem usar, morreu. E a Bíblia diz que Deus abriu uma brecha em usar. Por ele põe a mão na arca. Porque quem tinha que segurar a arca era o Levítico. E ele não era Levítico. Então ele quis segurar a arca e acabou morrendo. Usar. Chama usar. Quis segurar a arca. Aí morreu. E você quer pôr a mão em coisa que você não é chamado para pôr. Quer pôr a mão na palavra de Deus, no plano de Deus, na programação de Deus. Deus faz uma programação e você quer desmanchar? Quem somos nós, irmão, cheios de pecado, vivendo num corpo que pertence ao diabo ainda? Esse corpo pertence ao diabo. Ele está emprestado. E quem vai comer esse corpo nem é a terra, nem a terra quer. Quem vai comer esse corpo é o verme que está em nós, é o bicho que está em nós. Isso que o Irmão Branham disse. Jó também disse. O bicho da minha pele me consome, vai me consumir. Quando põe a nós no caixão, que laca o caixão com cimento, o corpo é comido por quem? Por pó? É comido por bicho. É comido por bicho. Nosso corpo vai ser eliminado por bicho. Não é pelo pó, não. Nem pó tem no caixão. Nem pó vai entrar no caixão, não vai entrar pó no caixão. E é tão orgulhoso, que nem no caso de Herodes, um homem orgulhoso, querendo ser Deus. A Bíblia diz, Herodes foi comido por bicho em cima do trono, por não dar glória a Deus. Por não dar glória a Deus, ele foi comido em cima do trono por bicho. E que bicho que comeu Herodes? O próprio bicho que defendia ele, que é o nosso anticorpo. O nosso anticorpo é bicho, que é próprio do corpo. Mas é ele que vai comer nós no caixão. Hoje ele defende nós, mas dentro do caixão ele elimina nós. Ele elimina nós. E Herodes foi comido por bicho antes de morrer.
Muito bem, mas aqui na carta de Josué, nós encontramos aqui, onde o Jordão foi aberto, eu tinha aqui o versículo aqui, onde o Jordão é aberto, e quando o Jordão é aberto, ele é aberto quando o sacerdote, o levítico, que carregava a arca, que era 4, como eu disse, quando ele punhou a planta do pé no Jordão, o Jordão abriu. Veja, Moisés colocou a vara, o Jordão abriu. E o Mar Vermelho abriu. E aquela vara era a vara do julgamento, era o Calvário. Era o Calvário. Agora, quando vai passar o Jordão, já é outra coisa. Aí já era o sacerdote carregando a arca. E quando o sacerdote colocou a planta do pé na água, o Jordão abriu. E o sacerdote andou até metade do Jordão e pararam. E o Jordão aberto. E o povo começou a passar. Porque enquanto os 4 estavam dentro do Jordão, o Jordão não podia fechar. Porque o seu Jordão fechava, ele fechava em cima da arca. E a arca é Jesus. A arca é Jesus, não tem como fechar em cima de Jesus. A criação não pode com o Criador é maior do que a criação. Por isso que aquele barco que estava Jesus, que as ondas se levantou e caiu em cima do barco, aquele barco não podia dar para cá, porque Jesus estava dormindo dentro dele. Depois Jesus levantou e calmou o mar. Por que Jesus levantou e calmou o mar? Porque ele era o criador do mar. Como que o mar ia afundar aquele barco que estava Jesus? E como que o diabo vai afundar o seu se você tem Jesus? Como que o diabo vai afundar seu casamento se tem Jesus? Como que o diabo vai afundar a sua firma se tem Jesus? Como que o diabo vai afundar sua família se tem Jesus? A tempestade vem mesmo, mas ela não permanece. O problema vem, mas ele não permanece, porque Jesus manda ele calar. Manda ele calar. Então nós encontramos aqui em Josué, em Josué, que quando eles foram, Josué capítulo 4, creio que foi capítulo 4, quando eles passaram o Jordão, que todo israelita passou, os 4 sacerdotes não, ficou com a arca no meio do Jordão parado. Aí Josué falou assim, cata 12 pedras, tira 12 pedras do Jordão. Aí os israelitas tiraram 12 pedras. Aí, quando eles tiraram 12 pedras, o sacerdote terminou de passar, o Jordão fechou. Mas não podia fechar enquanto os 4 estavam com a arca no ombro, no meio dele. Ver respeito, o Jordão, o Mar Vermelho respeitou o povo de Deus. O Jordão respeitou o povo de Deus, coisa que muita gente não respeita. O Mar Vermelho respeitou o povo de Deus. E não fechou em cima do povo de Deus, mas fechou em cima dos cavaleiros de Faraó. Não respeitaram. O Mar Vermelho não respeitou o cavaleiro de Faraó, não, mas respeitou o povo de Deus. E também o Jordão respeitou a arca. E respeitando a arca, o povo de Deus passou. E isso aí é Jesus. Quem tem Jesus, o diabo não pode chegar, porque para chegar em quem tem Jesus, tem que chegar em Jesus. Porque quem é que abre o caminho para nós passar é o Senhor Jesus. Ô, irmão, isso aí vai longe, que não dá, o tempo não dá. Mas senão nós ia falar do Vale da Sombra da Morte, que não é aqui desse lado. O Vale da Sombra da Morte é depois que nós moramos, que nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte para chegar no paraíso. E se o Vale da Sombra da Morte não for aberto, nós não passa. Nós fica preso. Daí que nós fica preso na 5ª dimensão. 5ª dimensão é o inferno. E o caminho é aberto no meio do inferno, como foi aberto no meio do Jordão. Deus abriu um caminho para nós chegar na 6ª dimensão, passando no meio da 4ª dimensão, que está a voz, imagem e enfermidade, passando no meio do inferno, que está as almas em prisão, e saiu na 6ª dimensão. O caminho é aberto no meio. E eles não podem fechar, porque tem que respeitar o salvo que passa por ali, que está indo
para o paraíso. É a mesma coisa, irmão, de sair do Egito para entrar em Canaã, é sair da terra aqui, que é o Egito, e entrar no paraíso. Tem, entre o paraíso e a terra, tem a quarta e a quinta dimensão. Mas Deus abriu um caminho no meio. E ele não pode fechar sobre nós, porque Jesus passa com nós. Que nem a vara de Moisés, era o Calvário, passou com Moisés. Que nem a arca, era Jesus, passou com Jesus. Não podia fechar, porque Jesus vai passar com nós. Você sabia que quando nós morremos, Jesus tem que pegar nós no quarto e levar nós, senão o diabo cerca nós no caminho, não deixa nós entrar na sexta dimensão? O diabo não vai deixar. É que Jesus vai conosco. Jesus andará com nós. Quando o salmista fala assim, não temerei, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolará, que é a sua palavra. Então, se nós não temos Jesus, nós moramos sem Jesus, nós ficamos presos nos vales da sombra da morte. Nós ficamos presos, nós não tem como passar. E o vale da sombra da morte, quem que é? É o inferno, o vale da sombra da morte. Então, porque o vale da sombra da morte não é a morte, é a sombra da morte. Porque a morte mesmo é o lago de fogo, né? A morte mesmo é o lago de fogo, é lá que consome. Mas tem antes de você chegar na árvore, tem uma sombra. Antes de chegar ao lago de fogo, tem uma sombra. E a sombra é o inferno. O inferno é a sombra do lago de fogo. Então, irmão, Moisés mandou tirar 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. O maná, guardado na panela dourada, apontava para Jesus. E as 12 pedras apontavam para as 12 tribos de Israel. Aí Deus falou para Josué, tira 12 pedras e guarda, para que quando a nação futura vier, eles não vão acreditar que vocês passaram o Jordão aberto. Então vocês mostram as 12 pedras. Aí tem gente que diz que não existe a cidade Nova Jerusalém. Não existe. Não, para nós morar, não. Porque nós não vamos morar em casa. Nós moramos em casa aqui. Mas lá nós não vamos morar em casa. Porque nem Adão e Eva não moravam. Adão e Eva não tinham casa. Também nós vamos ser que nem Adão e Eva. No milênio, nós vamos fazer cabana, mas é memorial que Israel viveu em cabana. O Mambrando disse, eu creio que Abraão viveu em cabana. Eu creio que Isaac viveu em cabana. Eu creio que Jacó viveu em cabana. Eles viviam em cabana. Então, como memória que eles viveram em cabana, vai ser construído cabana no milênio. O milênio é chamado a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo. Tabernáculo quer dizer casa de Deus. Então, vão construir cabana no milênio como memorial que eles viveram em cabana. E nós vai construir a Nova Jerusalém, que ela vai ser quadrada como uma pirâmide, e ela vai descer sobre o Monte Sião. E ela mede de lado a lado, que é 4 lados, ela vai ser quadrada, 1.500 metros. 1.500 milha, não sei se é metro ou milha, sei que é 1.500, de lado a lado. Não para nós morar, como memorial. Que nem foi o maná na panela dourada, que nem foi as 12 pedras do Jordão, que nem vai ser a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela existe naturalmente, mas só que ela é um memorial para a recordação que nós vivemos em casa. Para a recordação que nós vivemos em casa. Porque tem um ensinamento por aí dizendo que nós não temos mansão nenhuma lá, não. Sendo que quando o irmão Branda chega lá, a Rob fala, a Cheryl fala para ele, a mãe está esperando o senhor ali na mansão. Aí ele chega lá, a Rob recebe ele, fala, aqui está a cadeira
que você quis ir lá na Terra e não teve, ela está aqui. A cadeira, como o Irmão Bueno não conseguiu ter aqui, ele teve ela lá no céu. Como não tem, irmão? Que até o cachorro do Irmão Bueno, o cavalo do Irmão Bueno, foi dado para ele lá por amar o Irmão Bueno e o Irmão Bueno amar ele. Tem gente que tá lendo a Bíblia, está lendo a mensagem na carne, está cadê os coríntios? Como o apóstolo Paulo disse aos coríntios, não pude conversar com vós espiritualmente, porque vós são naturais. Vocês são crentes naturais, disse Paulo aos coríntios. Eu não posso conversar com vocês coisas espirituais, porque vocês são naturais. E ele disse aos hebreus, vocês deviam ter comendo comida sólida, mas vocês ainda são mantidos com leite, porque vocês não crescem. Pelo tempo que vocês ouvem o evangelho, disse Paulo aos Gálatas, vocês já eram para ter comendo comida sólida, comida forte, mas ainda tenho que tratar vocês com leite, porque vocês não crescem, não passa ainda de nenê, não consegue amadurecer, para que Deus dê alimento forte. Não pode, você não pode levar o nenezinho no mar, onde o mar é fundo. Você não pode levar. Você leva uma pessoa no mar fundo quando a pessoa é crescida e sabe nadar. Ela tem que saber nadar e tem que ser crescida. Agora, se é um rio profundo, você vai levar o nenê? Você vai levar o nenê e soltar ele no rio profundo? A correnteza leva ele morre. Por isso que tem muita gente que você tem que pregar só batismo em nome de Jesus Cristo, pregar Santa Ceia com lava-pé, pregar sobre sapato sarto-arto, pregar sobre veste, pregar sobre cabelo comprido. Só tem que ficar pregando isso daí a vida inteira. Porque se você for pregar mesmo para ele teofania, se você for pregar para ele mesmo essas coisas profundas de terceiro céu, se você for pregar para ele desespero da alma, se você for pregar para ele essas coisas profundas, ele acaba se escandalizando. O Irmão Bueno fala isso na mensagem, Alma Encarcerada Hoje. Ele fala assim, muitas coisas eu tenho anotado aqui que eu não vou poder pregar porque a igreja não está preparada para ouvir. A igreja não está preparada para ouvir. E o Irmão Bueno tinha um dom que ele sabia onde estavam as coisas perdidas. Então, se procurava o Irmão Bueno e falava assim, eu perdi o meu relógio, Irmão Bueno. O Irmão Bueno falava, ele está em tal lugar. O Irmão Bueno tinha esse dom. Por quê? Samuel também tinha. Quando Saul for procurar a jumenta que ele tinha perdido, ele falou, não tem um profeta aqui para nós procurar ele, para ele falar onde está a nossa jumenta perdida. O Saul achou Samuel porque estava procurando a jumenta perdida dele. Ele não foi lá em Samuel para conhecer Samuel. Ele foi consultar Samuel para Samuel mostrar para ele onde estava a jumenta perdida que ele estava procurando. Então, Samuel falou para ele, sobre a jumenta que você está procurando, Samuel falou para ele, Samuel nem sabia. Ele nem tinha falado para Samuel. Samuel era profeta. Samuel falou para ele, quanto que a jumenta que você está procurando já foi encontrada, viu? Para sossegar Saul. Ela já foi encontrada. A jumenta que você está procurando. Então, ele sabia onde estavam as coisas. Ele sabia. O Irmão Bueno tinha esse dom. Mas o Irmão Bueno falou assim, eu não posso usar esse dom, porque ele interpreta com espírita. Vai começar a chamar eu de espírita. Então, eu não posso usar esse dom. Tem muitas coisas de Deus que não podem ser usadas. Tem muitas coisas de Deus que não podem ser pregadas. Eu tenho uma mensagem do Irmão Bueno que ele fala assim, Deus dá as coisas para você, mas fica só com você e Deus. Não fala nada para ninguém, porque a pessoa não vai entender. Aí fica só com você e Deus, do Irmão Bueno diz. É coisa que Deus dá só para você. E não quer que você fale para ninguém. Para te consolar, para te animar, para te encorajar. Deus entrega para você. É uma coisa particular entre você e Deus. Não conta para ninguém, porque a pessoa não vai entender. Elas vão escandalizar. Muito bem. Então, vamos já orar, né, pedindo para que Deus abençoe aí o seu fim de tarde, abençoe o seu trabalho, o seu casamento, abençoe o seu lar, seus filhos, filha, que nenhum desvie,
que nenhum vai para a denominação, como a Branham chama de denominação, de anjos caídos. Ele fala isso na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. A denominação são anjos caídos. A denominação é o que o diabo quis fazer no céu, ser maior, ser semelhante ao Altíssimo. E ele não conseguiu porque foi expulso. O irmão Branham disse, ele fez aqui na terra. Ele é adorado aqui na terra, não diretamente, mas indiretamente. Eles pensam que estão adorando Deus e estão adorando Satanás. É o que ele quer. Ele não é adorado diretamente, mas ele é adorado indiretamente. Pensa que está adorando Deus e estão adorando Satanás. Porque o próprio Jesus disse, em vão vocês me adoram. Porque com lábio vocês falam de mim, mas o vosso coração estão longe de Deus. O irmão Branham diz que a denominação são que nem Sansão. Ele deu o coração para Dalila e a força para Deus. Ele louva a Deus, mas o coração deles está no mundo. O coração deles são mundanos. Tanto é que eles estão na igreja com lábio pintado, com brinco, com colar. Eles são mais mundanos do que quem está no mundo. Levar o mundo para dentro da igreja. Levar o mundo para dentro da igreja. Saíram do mundo, mas levaram o mundo com eles. Que nem Israel. Saiu do Egito, mas levou o Egito dentro dele para o deserto. E morreram com o Egito dentro dele. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Saíram da denominação, mas a denominação ainda não saiu dele. Está dentro dele a denominação. Que Deus tenha misericórdia e faça uma limpeza total na nossa vida. Limpa não só do cigarro, não só da bebida, não só do jogo, não só do adultério, mas que Deus limpa nós também desse espírito denominacional. Que Deus tenha misericórdia. Vamos para a pergunta da tarde. Primeira pergunta do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: os dons ocupam um papel secundário, pois o Senhor não age mais através desses meios, enquanto a mensagem do dia é o principal. Agradeço, pastor Joel Nintes. Não, tem base, né, irmão? Porque essa mensagem do irmão Branham veio, ela é completa. A mensagem do irmão Branham está tudo embutido nela. A coisa é embutir. Está tudo embutida nela. Porque o irmão Branham fala numa mensagem que quando o lavrador vai lavrar a terra, ele leva enxada, ele leva enxadão, ele leva picareta, ele leva tudo para a roça. Ele leva tudo material. Quando chega de tarde, ele limpa o material, põe de novo o material no carro, no caminhonete, que ele vai trabalhar cedo, ele coloca tudo de volta e traz. Então ele leva e traz no caminhonete. Então o irmão Branham disse que a mensagem do irmão Branham é completa. Na mensagem do irmão Branham tem língua estranha, na mensagem do irmão Branham tem interpretação, na mensagem do irmão Branham tem sabedoria, na mensagem do irmão Branham tem conhecimento, na mensagem do irmão Branham tem o nome de cura. Tudo que nós precisamos está embutido na mensagem. Todos os dons estão embutidos na mensagem. Quando nós temos mensagem, nós temos todos os dons. Quando nós temos mensagem, nós temos tudo dom. Porque agora ela embutiu, irmão. Ela embutiu. Porque todas as coisas de Deus foi derramado dentro de Jesus. E todas as coisas de Jesus foi derramado dentro da noiva. Dentro da noiva. Então, os dons não estão anulados. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dons existem. O dom de língua, o dom de profecia, o dom de interpretação. Isso aí não pode ser anulado. Porque é de Deus. É de Deus. Só que está tudo embutido. Se Deus tiver necessidade, disse o irmão Branham, se tiver necessidade, Deus usa ele. Se a igreja precisa do dom de língua estranha para se identificar, para ela crescer, porque identifica a igreja. Mas se a palavra, se a mensagem está edificando a igreja está forte, a igreja está crescendo, só com a pregação da palavra, com os louvores, com as orações, se não está precisando dos dons, então não usa. Mas se precisar dos dons de língua, precisar do dom de interpretação, Deus usa. São material que é usado por necessidade, não é usado por vaidade nem para exibição. Deus não usa nada para exibição.
Porque quando Satanás levou Jesus no pináculo do templo e mandou Jesus se jogar, que o anjo guardava Jesus para não tropeçar em nenhuma pedra, ali Satanás queria que Jesus fazia uma exibição. E o irmão Branham disse, Deus não faz nada por exibição, Deus só faz por necessidade. Se a igreja não está precisando da língua estranha, se a igreja não está precisando de interpretação, então não usa. Mas se a igreja está precisando, usa. Porque ele não terminaram, não. Os dons continuam. Os 9 dons, o irmão Branham disse, os 9 dons estão no corpo. Os 9 dons estão no corpo da noiva. A noiva tem os 9 dons. Mas só que você usa quando tem necessidade. Se não está usando, porque não está tendo necessidade. Meu irmão, teve uma irmã, ela chegou no pastor, esse pastor já partiu. Ela chegou no pastor e falou, pastor, eu vou sair dessa igreja do senhor, eu vou para tal igreja de outro pastor. Mas por quê, irmão? O que aconteceu? Porque o senhor não prega contra a mulher cortar cabelo. E o outro pastor lá prega contra a mulher não cortar cabelo. Ô, irmã, as irmãs que nenhuma corta cabelo, porque eu vou pregar uma coisa que não tem necessidade. Se as irmãs estivessem cortando cabelo, eu ia pregar que não pode cortar cabelo. Mas todas as irmãs não cortam cabelo, porque eu vou ter que pregar não cortar cabelo se as irmãs não estão cortando cabelo, irmão. Não estou pregando porque não tem necessidade. Se o outro está pregando porque as mulheradas lá estão cortando. Então não está tendo necessidade. Por que pregar uma coisa que já está acontecendo sem pregação? Se está fluindo sem pregação. Então, se essa igreja não está tendo língua estranha, se não está tendo profecia, por que não está tendo necessidade? A palavra está dando conta de fazer tudo. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Júlio Braz, ele pergunta, Pastor Joel, quem encabeçou a divisão da mensagem no Brasil? Obrigado. Ó, irmão, ela encabeçou quando surgiu a doutrina do retorno. Quando surgiu a doutrina do retorno, o irmão Branham ia ter que retornar para pregar os 7 selos e pregar os 7 trovão, que não foi pregado ainda, e segundo eles dizia que o irmão Branham ia ter que ressuscitar e pregar o que restava, que o irmão Branham não completou o ministério dele. Faltou 7 selos e 7 trovão. Isso aí era o que eles falavam. Aí houve divisão. Essa divisão houve. Aí saiu, o primeiro grupo que sai é o grupo chamado de retorno. Que eles saíram porque crendo que o irmão Branham aí ia voltar. Porque tem uma mensagem do irmão Branham, deve ser, e não saber, que o irmão Branham fala assim, eu cruzarei esse caminho uma vez mais. E eles pegaram essa mensagem, e não saber, com esse parágrafo, cruzarei esse caminho uma vez mais, falando que o irmão Branham ia voltar uma vez mais. Mas não era o irmão Branham falando, era a unção que estava no irmão Branham, a unção de Elia. Eu cruzarei esse caminho uma vez mais, que é o Elia que vem com Moisés. Ele vai cruzar mesmo, ele vai cruzar esse caminho uma vez mais. Ele vai usar a mesma mensagem do irmão Branham. Mas ele pensava que era o irmão Branham mesmo, esquecendo que tem o 5º Elia. O irmão Branham não é o último Elia, tem ainda o 5º Elia. E o Elia, ele é profeta a toda a nação. Está lá no 5º selo, 340, parece que é o parágrafo. Elia será o profeta a toda a nação e as denominações vão passar apertada na mão de Elia. Ele foi profeta de Jezabel. Ele foi acudido, apoiado por uma viúva que não era nem de Israel. A viúva da farinha lá que Elia foi na casa dela, nem era de Israel. Então, irmão, o problema é que eles pensam que Moisés e Elia só vai vir para Israel. Não, Moisés vai vir só para Israel. Mas Elia vai vir para Israel e vai vir para toda a nação, o Elia. Então, a pergunta é sobre... Como é que é a pergunta, Dani? Sobre os dons, né? Do dom é do irmão Marcelo. Né? E o irmão fala sobre... O irmão fala sobre quem encabeçou. Quem encabeçou foi o povo do retorno. E aí, irmão, aí eu estava ouvindo uma entrevista
do pastor que ficou no lugar do irmão Brana, aquele pastor Cole, coisa assim. E ele tava, e o repórter foi entrevistar ele e falou assim, por que nesse túmulo de William Brana vem gente de todo lado ver esse túmulo? Perguntou para ele. Porque sempre tem gente nesse túmulo aí. Ele falou assim, porque aí está sepultado o profeta William Brana. Falou, é. E nós crê que o irmão Brana, falou assim, nós crê que o irmão Brana será ressuscitado e ele vai ficar aqui com nós 30 dias, porque tudo, o morto será ressuscitado, que morreu em Cristo, e nós que estamos vivos seremos transformados, e quando o morto será ressuscitado, o irmão Brana vai ser ressuscitado junto, só que nós vai ficar 30 dias. E nesse 30 dias, o irmão Brana é o líder nosso, durante os 30 dias que nós ficar aqui, para apresentar nós a Jesus. Ele tem que ficar conosco, porque é ele que vai apresentar nós a Jesus. Ele vai apresentar, ele é o profeta que vai apresentar essa era. O pastor apresenta a sua igreja, mas o irmão Brana apresenta a era. Ele vai ser que vai representar essa era. E o pastor representa a sua igreja. Mas o irmão Brana vai ser representante da sua era. Então, ele vai ressuscitar e vai ficar 30 dias. Mas ele entenderam que o irmão Brana vai ressuscitar sozinho. Não vai ressuscitar com os irmãos. Vai ressuscitar sozinho, vai pregar de novo, 7 selos, 7 trovão, para depois ter a ressurreição e ter a transformação. Isso aí é 1000 vezes longe da verdade. Isso aí não tem verdade nenhuma nisso. O que é, irmão? É mente carnais. É os coríntios. Os coríntios nem criam em ressurreição. 1 Coríntios 15, o apóstolo pode ser que se ressurreição não existe, então nós somos bobos. Se a ressurreição não existe, então nós estamos perdendo tempo. Os coríntios eram carnais, eles não entendiam. Não 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios, aí ele escreve para os crentes espirituais, porque eles se converteram, viu? Os coríntios se convertem. A segunda carta, o apóstolo Paulo já prega espiritualmente, porque eles tinham se convertido. Mas quando ele escreve 1 Coríntios, ele prega para os coríntios totalmente carnais. É aí que vem a divisão, irmão. Porque um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Jesus. Não era divisão? Aí, o irmão Brana vai voltar, vai pregar 7 selos. O irmão Brana já pregou 7 selos. O irmão Brana já pregou 7 trovão. Você fala para mim, pastor, o que é o 7 trovão? O 7 trovão é o 7 mensageiro. Noé foi o trovão no seu dia que trouxe chuva. Trovão não é chuva. Trovão anuncia a chuva. Então, nós não precisamos de trovão. A lavoura não precisa de trovão. A lavoura precisa de chuva. E trovão não água. Trovão não tem água. Trovão anuncia que vem chuva. O Noé não foi a chuva, ele anunciou. Moisés anunciou que ia abrir o mar vermelho, que ia para Canaã. Josué anunciou que ia dar Canaã. Eles eram trovão que anunciava a chuva. João Batista anunciou Jesus. Ele era um trovão que anunciou Jesus. O irmão Brana foi um trovão que anunciou a mensagem. E a mensagem é a chuva. Então, o 7 mensageiro é o 7 trovão que anunciou a mensagem. E a mensagem é a chuva. Agora, aí veio a divisão. E essa divisão foi brava, meu irmão. Essa divisão foi brava. Depois dessa divisão, aí surgiu outra divisão. Surgiu várias divisões. Mas quem encabeçou a divisão foi o povo do retorno. Vamos para a próxima e última pergunta da tarde, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, o que é presciência e predestinação? Deus pode ter presciência sem predestinar? Não, porque a presciência é sabedoria. A presciência, a palavra presciência, ela significa sabedoria de Deus. Pela sabedoria de Deus, Deus viu quem ia aceitar e quem ia negar. Antes do mundo existir, Deus viu o fim. E Deus sabia quem ia aceitar e quem ia negar. E aquele que ele viu que ia aceitar, ele punhou no livro da vida.
E aquele que ele viu que ia negar, ele não colocou. Então, ele predestinou as pessoas na base no que ele viu a pessoa antes da pessoa nascer. Por isso que ele falou, odiei Esaú e amei Jacó. Porque ele viu que Esaú ia fazer, ele viu que Jacó ia fazer. Então, antes deles fazer obra alguma, Deus já viu. Deus é Deus, irmão. Ele é onisciente, é onipresente. Então, ele, a presciência dele é a sabedoria dele, de ele ver coisa que não aconteceu ainda. Por exemplo, irmão, se um rapaz vai casar se o rapaz vai casar, e tem lá 20 anos, ele quer casar. Tem duas moças que quer casar com ele. E ele tem que escolher uma das duas moças. Casar com as duas não pode. Ele tem que escolher uma. Mas se ele tivesse poder, que nem Deus tem, de poder de sabedoria, que é presciência, né? Que é presciência, se ele tivesse isso, ele ia olhar nas duas moças no futuro, não no presente. Ele ia olhar nela no futuro. Ele ia ver que no futuro uma ia atrair ele. Ele ia ver que outra não ia atrair ele, ia ficar com ele até a morte. Qual é que ele ia escolher? Aquela que ia ficar com ele até a morte. Assim foi Deus. Deus escolheu dessa base aí. Ele sabia quem ia permanecer e quem não ia. Então, quem não ia, ele nem escreveu, não perdeu tempo. E também tem a base dos anjos que não caiu, né, irmão? Os anjos que não caiu, Deus escreveu todo o nome das pessoas que eles eram responsáveis no livro da vida. E os anjos caídos, Deus nem escreveu o nome das pessoas que eles iam guardar, porque se o anjo está caído, a pessoa está caída com ela, com o anjo. Quando o anjo caiu, a pessoa que o anjo ia guardar caiu com ele. Amém. Vamos para o espírito de oração da tarde. William Pinheiro pede oração, seu irmão, a Sofia, a Lorena e o Miguel. O irmão Livra Marcelo pede mais o Espírito Santo. Oração, seus queridos irmãos na fé. Oração, seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E oração para que consiga alugar seu apartamento. Joel William pede oração, seu favor e sua família. Benedita Nintz pede oração, seu favor e família. A irmã Dulce pede oração, sua família. O irmão Arlindo Marlene pede oração, seu favor. A irmã Simone da Costa pede oração para que Deus faça a sua vontade sobre um negócio que estão fazendo. O irmão Décio Moraes pede oração, seu favor e família. E a irmã Ilva de Souza pede oração a uma família que está ilhada lá na sua cidade. São tudo coisa difícil, né, irmão? Ilhado numa cidade, pense bem que é puro, pense bem que situação, né? Já é difícil sem ser ilhado. Agora, pense bem, ficar num lugar rodeado por água, por essas coisas, e sem poder sair, são todos problemas da advertência que está sobre esse mundo. E tem mais, viu, irmão? Com toda essa advertência que está acontecendo aí, ó, enchente, fogo que queima, caloria exagerada em certo lugar, que é de 50 graus. Você vê explosão de firma, explode assim, ó, explode assim sem explicar por que explodiu. Acidente na estrada, o que tem que acidente, o que tem de homem matando ex-namorada, matando ex-mulher, o que tem de morte, assassinato, o que tem de roubo, irmão, assim, em praça livre a pessoa toma as coisas do outro, o que tem hoje, irmão, e sem falar das drogas, nós aqui no Brasil ainda não estamos tanto envolvidos na droga como certo país aí fora, irmão, estão muito mais envolvidos na droga do que nós aqui no Brasil. Mas envolvido mesmo na droga, não sabe aonde vai parar isso aí, com nossos netos no futuro, né? Não sabe o que vai ter. Se tem um futuro, vai ser difícil, irmão. Vai ser difícil. E Deus está divertindo. Mas você vê, a igreja está vazia. A igreja está vazia, porque as pessoas, com toda essa advertência, eles não buscam Deus, irmão. Eles não buscam Deus. Eles não vão em busca de Deus. Tem gente morrendo de depressão. O que tem de depressão? E Deus está dando, Deus no repórter, mano. Deus no repórter, falando
que a depressão, ela aumentou tanto que tem moça morrendo de depressão, se matando de depressão. Diz que tem até criança com depressão. Diz que tem até os animais com depressão. Chegou a pegar os animais com depressão. Vê bem, mano, que demônio terrível que é essa depressão. E você está pensando que a pessoa vai na igreja? Você está pensando que a pessoa vai no altar pedir misericórdia de Deus? Você está pensando que a mãe vai no altar pedir misericórdia para os filhos? Você está pensando que os pais vão na igreja, vai com a esposa na igreja, para Deus proteger seu lar? Vai nada, irmão. Eles vão em praias. Eles vão conhecer país, tirar fotografia, mostrando que está em certo monte, mostrando que está em certa praia. Eu queria ver a pessoa tirar fotografia que está no altar orando. Essas fotografias ninguém tira. Que está no altar, que está na fila da Santa Ceia. Você já viu a pessoa tirar fotografia, mandar para o pai, que está na fila da Santa Ceia? Essa é a maior fotografia que existe. É quando a pessoa tira que ele tomando a Santa Ceia. Mas essa ele não tira. Ele mostra que está lá na beira do mar, seminu, mostra que está lá no certo monte. Que interessa? Tem monte, mas monte, que interessa? Eu queria ver a pessoa tirar fotografia no altar, tirar fotografia com a mão levantada para o céu, tirar fotografia na ceia, da fila da Santa Ceia. Aí que é uma fotografia gloriosa, bonita. Essa é a fotografia que a gente deve ficar admirando de ver. Que Deus te abençoe, irmão. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa irmã está ilhada, Senhor, que o Senhor manda socorro para ela, socorro do céu, que o céu dá socorro, manda socorro do céu, não somente para essa irmã, para o irmão Marcelo, com o imóvel dele, para o irmão Borges, lá no Estados Unidos, que o Senhor ajuda o irmão Borges, ajuda a família dele, que o Senhor ajuda o irmão Ademar, que o Senhor ajuda cada irmão, Senhor. Que o Senhor ajuda que sua família fique unida, que a sua família fique num só propósito, e esse propósito é adorar a Deus. Que isso que está acontecendo no mundo, que sirva de despertador, para despertar nós a adorar a Deus, despertar nós a ir à igreja. Se nós não acordar com o despertador, nós perdemos hora, Pai. E o Senhor está tendo um despertador para despertar o povo, que são esses acidentes da natureza. E o povo não se desperta, Senhor, porque o seu sono está muito profundo, que nada desperta, que nem Jona no navio, com todas aquelas ondas em cima do navio, o navio partindo no meio, a carga do navio sendo jogada, e Jona não acordava. Precisou o capitão descer lá e acordar Jona e chamar ele de dormente. Ô, dormente, você não vê o estrago que está tendo no navio e você continua dormindo? O estrago que está tendo esse mundo e ainda a pessoa continua dormindo no sono da incredulidade, Senhor. Ô, Pai, desperta teus filhos para te buscar enquanto há tempo, Senhor. Eu entrego cada ouvinte nas tuas mãos, para que o Senhor dê socorro, dê livramento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.